Você usa anticoncepcional, conhece quem usa e aí está do seu lado, familiar, filha, esposa. É um remédio seguro, é um remédio tranquilo, funciona muito bem. Maravilhoso, uma excelente medicação. Mas será que não tem risco envolvidos aí, que às vezes a própria bula não traz de forma clara para você? Será que o anticoncepcional pode dar problemas circulatórios importantes na sua vida de forma leve ou mesmo grave e complicada, principalmente ao longo do tempo? Será que não estão vindo sinais aí um pouco silenciosos que você não dá valor nenhum e que ele está prejudicando a sua saúde? Bem, vamos falar sobre 5 perigos envolvidos e por que eles acontecem com o uso do anticoncepcional. Fique bem atento que o número 5 ele é muito complicadinho se ele acontecer. Então ele é importante você estar ciente desse risco, se cuidar muito bem e, por que não, a gente achar soluções para esse uso também. Meu nome é Rafael Monteiro, sou médico, cirurgião vascular, especialista em varizes e outras doenças vasculares. Para marcar uma consulta comigo, tem o link na descrição e o QR Code aqui na tela. Bem, então vamos falar dessa medicação, desse tratamento tão importante para várias situações, seja para evitar ter um filho, seja para o controle hormonal, ovário policístico, entre outras alterações, até mesmo estéticas como acne, que possam ser necessárias o uso do anticoncepcional. Lembrando que o anticoncepcional ele pode ser à base de progesterona, de estrogênio, pode ter mais de um, mais de outro, pode só ter um deles dois. Isso pode acontecer quando eu falo do anticoncepcional oral ou injetável, tá? Mas existem outras formas de anticoncepção que a gente pode citar aqui também como uma forma de solucionar esse risco associado a isso aí, que quando a gente fala de anticoncepção é para evitar a gestação. A primeira alteração e o primeiro período do uso do anticoncepcional é exatamente a mudança na célula que faz parte da camada interna dos vasos sanguíneos, que é chamada de endotélio, célula endotelial. O hormônio, ele atua em várias partes do nosso corpo, né? Quando a gente fala da mulher, atua na questão da gordura, atua na questão do ovário, do útero, em várias regiões do corpo. Ele é muito importante. E a mulher pode ter fases da vida, desde a menarca, que é o início da menstruação, até mesmo a menopausa, depois de momentos de irregularidade dessa questão hormonal e precisar fazer uma complementação, ou mesmo simplesmente não quer engravidar. Só que esse endotélio, ele também sofre com o uso do anticoncepcional, né? Pode trazer alguns benefícios, mas ele também pode ser incomodado, mudando um pouquinho a sua função. E lembre-se que o endotélio, ele é muito importante no contato com o sangue. E o sangue ele é muito sensível às alterações. É como se você passasse uma camadinha que evitasse o contato do sangue com outras estruturas, e eu não estou falando só para fora do vaso sanguíneo, debaixo do endotélio, que vão estimular alterações muito importantes no organismo, causando problemas agudos ou crônicos para a saúde vascular. Então, o perigo do anticoncepcional na alteração da funcionalidade desse endotélio, ele existe, podendo dar alterações pequenas ou muito graves na sua saúde vascular. Então é muito importante você ter isso em mente. Por isso que não só um ginecologista pode te ajudar nesse caminhar do uso anticoncepcional, como o próprio cirurgião vascular. O segundo perigo envolvido no uso do anticoncepcional é que ele não mexe só no endotélio. E mesmo mexendo no endotélio, ele estimula algumas alterações mais amplas desse vaso sanguíneo. Os nossos vasos, eles têm músculos, as veias um pouquinho menos, as artérias mais. Então esses músculos estão envoltos desse vaso sanguíneo em praticamente todo o seu trajeto ou em todo o seu trajeto. E esse músculo, ele facilita relaxando a dilatação do vaso ou mesmo a contração desse vaso sanguíneo. Na veia, a nossa veia não tem uma pressão alta, a pressão é mais baixa. E ela também tolera uma maior dilatação por ter menos músculo do vaso. Então pode ter dilatações. Então um dos fatores que facilitam, por exemplo, a formação de varizes é exatamente o uso do anticoncepcional, e um dos itens do anticoncepcional nisso é exatamente o tônus muscular, o tônus do vaso sanguíneo, que fica às vezes mais relaxado, permitindo que isso aconteça. Então é importante entender que o uso do anticoncepcional, principalmente o rico em estrogênio, que é o grande foco dessa nossa conversa de hoje,
pode ser um fator prejudicial na vasodilatação desses vasinhos, causando as varizes e até mesmo mais inchaço na perna, mais sintoma, mais dor, que não é raro a gente ouvir, né? Você aí que está aí assistindo esse vídeo, já não sentiu isso, já não tem algum familiar, alguém ali que sentiu que a perna está inchando? Então já compartilha esse vídeo com ela, porque a gente está falando exatamente do anticoncepcional e os problemas que ele podem trazer para a sua circulação. O perigo número 3, ele está associado a uma liberação de um hormônio, de uma cadeia hormonal, renina-angiotensina aldosterona. Vai falar, Rafael, que loucura é essa? Pois bem, falei esse nome complicado aqui, mas simples de entender o que acontece. Esses hormônios, essa cadeia, esse ciclo, ele favorece às vezes o acúmulo de líquido no nosso corpo e, consequentemente, faz inchar mais, deixar aquela veia mais dilatada, esse líquido sair da circulação vascular e ir para aquela região mais subcutânea, fazendo a perna ficar mais inchada. Não tem, às vezes, você apertar lá depois de um dia pesado, um dia quente, ou mesmo você está tomando anticoncepcional e está muito frequente isso, você aperta, parece que fica um buraco na sua perna. Então, um dos problemas pode ser exatamente o uso do anticoncepcional. Ele não altera só essa questão, ele altera muitas outras coisas, como o acúmulo de líquido no organismo mesmo, ele favorece esse acúmulo de líquido, e do sal, do sódio, principalmente. E o sódio ele faz com que necessite de mais líquido nessa região. Consequentemente, ele estimula, através de uma osmose, não sei se você lembra lá da escola, desse líquido está chegando ali e acumulando ainda mais no nosso organismo, deixando a sua perna mais inchada, mais dolorida e piorando a sua circulação e piorando todos esses sintomas aí que incomodam bastante. O item número 4, que é um perigo importante nisso aí também, o quarto perigo da nossa lista, ele é pouquíssimo falado e muitas vezes o próprio profissional médico ele não tem muita segurança de saber sobre isso, mas já tem estudos que mostram que através de vários fatores, inclusive desse perigo número 3 que eu citei, do acúmulo de sal e tudo mais, esse hormônio, o anticoncepcional, através do estrogênio, ele pode favorecer o aumento da pressão arterial. Fala loucura. Pois é, o nosso corpo ele é uma máquina que ele é detalhes por detalhes. Hoje, se você está olhando para um problema e esquecendo que tem muita coisa que envolve ao redor disso aí, quando a gente fala de medicina, de corpo humano, a gente está deixando passar coisas muito importantes, a gente está tentando tratar um problema e não tendo resultado. Então, principalmente para aquele paciente que já tem pressão arterial aumentada, principalmente para aquele paciente que não controla muito bem a pressão arterial ou tem uma pressão arterial de difícil controle, que existem esses casos também, o hormônio estrogênio, o anticoncepcional oral, pode ser um fator que prejudique ainda mais essa pressão arterial. Então, muito importante, não é deixar isso muito claro, não estou colocando ele como um vilão, ele pode ajudar demais na sua saúde em N fatores, porém, ele pode ser um item que cause uma piora na sua pressão arterial. Então não tem como você fazer o uso de anticoncepcional oral sem um acompanhamento médico e sem indicação médica. E quando eu falo acompanhamento médico, é importante, o anticoncepcional, nosso corpo muda com o tempo. A gente tem a menarca, a gente tem o período fértil feminino e a gente tem a menopausa, o climatério e tudo mais. Então é importante entender essas mudanças hormonais no organismo que podem exigir mudanças do tipo de hormônio, do tipo de tratamento que você está fazendo para aquela necessidade que você precisa. Então fique muito atento nessas questões aí. E antes de a gente chegar no período número 5, eu quero que você já comente aí se você algum desses perigos, alguma dessas questões você está passando por ela aí, que você tenha dúvida, e já compartilhe o vídeo também. E vamos aproveitar? Já fala para mim aí quais anticoncepcionais não hormonais que existem. Vamos pensar antes de a gente chegar no final aqui desse vídeo? Agora eu quero falar do perigo número 5. E esse é muito preocupante e não é raro. Está no nosso dia a dia. Algumas pessoas se assustam demais, outras não sabem que isso existe, pois o anticoncepcional pode estar aumentando o risco de você ter trombose venosa profunda, entupimento das suas veias na perna, aquela doença que pode ser uma doença localizada na perna ou pode dar gravidades severas, infelizmente evoluindo para a morte. Então a trombose venosa profunda é uma doença muito grave se não tratada. Mas antes dela, a gente tem que entender que o anticoncepcional pode ser um fator de risco. Então, você, tomando anticoncepcional, vai ter trombose?
Calma, não é isso, não é isso, e vou falar de novo. Eu não peço para paciente meu nenhum parar um anticoncepcional se eu não enxergar um risco muito evidente. Mas, se você já teve trombose antes, principalmente aquelas que você não sabe explicar a causa. Olha, eu tomava anticoncepcional e tive trombose, mas não tive problema nenhum nesse caminho, não tenho nenhuma outra doença, não tenho nada. Opa, vamos desconfiar que tenha sido anticoncepcional. Então, você continuar tomando essa medicação, será que é uma boa? Será que a gente não tem que tirar ela do seu tratamento e procurar outras soluções? Pacientes que têm trombofilias, fator 5 de Leiden, deficiências de alguma proteínas no organismo, tudo isso o cirurgião vascular vai conseguir te explicar. Será que vale a pena a gente tomar anticoncepcional, que é um fator que pode auxiliar ainda mais no risco da trombose? Ah, Rafael, mas eu não sei se eu tenho essa doença, eu preciso pesquisar? Pois é, o terceiro coisa para você ficar bem atento é a história familiar. Mãe, pai, avós, irmãos, pessoas próximas, filhos tiveram trombose, principalmente os que não têm uma causa muito clara, muito evidente, uma cirurgia, um trauma, um acidente severo. Vamos desconfiar que eu posso ter uma trombofilia, vamos desconfiar que na família essas doenças que estão muito relacionadas à questão genética possam existir. Então eu posso ser um fator importante para eu ter risco também de ter essa doença e, consequentemente, ter trombose. Será que eu continuo o uso do anticoncepcional? Se não procurar alguma forma mais segura para esse tratamento, então a trombose venosa profunda pode estar associada ao uso de anticoncepcional. Não é desesperador, não é para se preocupar, mas é para você ficar atento e consultar tanto o seu ginecologista sobre essas questões e como o cirurgião vascular também. Bem, chegamos aqui, mas não acabamos. Vamos lá. Anticoncepção. Eu vou querer que vocês escrevam aí quais vocês conhecem. Eu vou falar uma só. Camisinha. Não quer engravidar? O uso de preservativo é uma das soluções. Agora tem muitas outras. No comentário, eu preciso que vocês escrevam, porque a gente precisa achar solução para esse anticoncepcional para quem não pode usar. Bem, falei de uma coisa muito legal agora. Vão ter outros vídeos. Já segue para o próximo, que a gente vai falar sobre saúde, a gente vai falar sobre você.